Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz de Cristo esteja sobre você e toda a sua família, hoje e sempre, tá bom? Aqui é o irmão Jetro de Fé em Fé e hoje nós vamos meditar a palavra de Deus que se encontra lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, onde fala: Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobrei novamente a um jugo de escravidão. Nós vamos meditar um pouco aqui, tá bom, irmão? Onde Paulo fala dessa liberdade que o cristão tem em Cristo Jesus. Tá bom, irmão? Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, tá bom? Fica até o final, que no final nós vamos orar juntos, tá bem? Irmãos, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1 em diante, Paulo exorta aos Gálatas e a nós ficarmos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não mais meter-nos debaixo do jugo da servidão, ou seja, da escravidão do pecado. Paulo fala da liberdade, esta liberdade cristã que deve ser preservada para não invalidar a obra de Jesus Cristo por nós. Se quisermos sujeitar-nos novamente aos preceitos da lei mosaica, negaremos a eficácia do sacrifício de Cristo. A obra de Cristo foi completa. Nada mais precisa ser feito. Se o homem pudesse ser salvo pela prática das obras da lei, porque Jesus Cristo teria de sofrer e dar a sua vida pelos pecados dos homens. Irmãos, a liberdade é um tema muito importante na Bíblia. Deus nos criou para sermos livres, mas o pecado entrou no mundo e nos escravizou. No entanto, Cristo veio para nos libertar dessa escravidão e nos dar verdadeiramente liberdade em Deus. Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente seremos livres. A liberdade, irmãos, em Cristo significa que somos livres da condenação do pecado e da morte. Não somos mais escravos do pecado e da culpa, porque Cristo nos libertou. Somos livres para viver uma vida plena e significativa em Deus. No entanto, irmãos, a liberdade em Cristo não significa que podemos fazer o que quisermos. Somos livres para fazer escolhas, mas essas escolhas devem estar de acordo com a vontade de Deus. A liberdade em Cristo significa que somos livres para viver em santidade, ou seja, afastado dos erros e fazer o que é certo aos olhos do Senhor. O fato de não estarmos sujeitos à lei mosaica não quer dizer que estamos sem lei. Vivemos sobre a lei do amor resumida por Cristo, como o amor leal completo a Deus e o amor ao próximo como a nós mesmos. Salvo pela graça de Deus, porque meio da fé em Cristo, nós o obedecemos não para sermos salvos, mas porque somos salvos verdadeiramente. O importante é estar em Cristo. Cristo que
pelo seu sacrifício, cumpriu todos os requisitos da lei. Chama-nos para a liberdade. Esta liberdade é a liberdade de consciência. Não devemos imaginar que esta liberdade nos dá o direito de dar vazão aos desejos da carne. A liberdade de consciência deve ser orientada pelo Espírito Santo no seu uso. Ninguém deve tomar a liberdade a que somos chamados como licenciosidade ou imoralidade. A presença do Espírito Santo em nós é a garantia que a liberdade cristã nos orientará em todas as nossas ações. Mas muitas vezes podemos nos sentir tentados a nos submeter novamente a um jugo de escravidão. Podemos sentir a pressão da sociedade ou das tentações do mundo que nos levam a viver uma vida escravizada pelo pecado e pelas coisas que nos afastam de Deus. Por isso, é importante permanecer firmes em nossa fé em Cristo e na verdadeira liberdade que Ele nos deu. Precisamos lembrar que somos filhos de Deus e que somos libertos para viver em liberdade em Cristo Jesus. A liberdade que temos, irmãos, em Cristo é um dom precioso que não deve ser negligenciado. Então, quando nos sentirmos tentados a voltar à escravidão do pecado e do mundo, lembrando-nos que somos livres em Cristo, lembrando-nos de que Deus nos deu verdadeira liberdade e que devemos viver afastado dos desejos carnais e do mundo e fazer o que é certo aos olhos de Deus, buscando sua presença diariamente e compartilhando o seu amor com aqueles ao nosso redor. Que a liberdade em Cristo seja uma realidade viva em nossas vidas, irmãos. Como está escrito em Coríntios, 2 Coríntios 3,17, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Irmãos, o objetivo final para o cristão deve ser glorificar a Deus, porque somos irmãos, fomos chamados à liberdade. Usemos da liberdade cristã com sabedoria para não darmos lugar à carne, visto que somos livres por Cristo e a nossa vida é diferente. Toda liberdade, irmãos, que não é supervisionada pela voz e direção do Espírito, não é liberdade. Se formos guiados pela nossa própria consciência, o nosso próprio desejos, nós vamos cair em tentação e no caminho do erro nós vamos colher os frutos do erro. A lei da semeadora em nossas vidas, irmãos, ela é real. Tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher lá na frente. Se semeamos amor, se plantamos amor, colheremos amor mais lá na frente. Porém, se plantarmos e semearmos o fruto do erro, com certeza a nossa colheita vai ser o erro, vai ser a perdição.
porque todo erro leva ao caminho do erro. Que possamos, irmãos, usar desta liberdade que Cristo verdadeiramente nos libertou para fazer o que é reto aos olhos do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você possa estar verdadeiramente liberto pelo poder de Cristo, que Cristo nos libertou para viver uma vida de liberdade, mas de liberdade de acordo com a sua palavra. Colocar o seu amor em prática, o seu mandamento que Cristo nos deixou, foi amar a todos sem julgar, sem meter pedra em ninguém, sem matar, sem roubar, sem destruir, sem se prostituirmos, porque tudo isso é o fruto da liberdade carnal. Porém, a liberdade cristã nos leva a Cristo de verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela Tua palavra, falar aos nossos corações, ó Deus. Abençoa cada vida, ó Deus, que nós fomos aqui, ó Deus, mais uma vez alimentado pelo poder da Tua palavra, Senhor. Cada dia que nós lemos a Tua palavra, nós verdadeiramente nos alimentamos e nos fortificamos a nossa fé. Continua conosco, ó Deus, perdoa nossos pecados, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem o Senhor enviou a Jesus para nos salvar e para nos redimir, para sermos livres de verdade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos. Até a próxima, se o Senhor permitir.